Graça e paz sobre esta manhã que Deus preparou para você. Respire fundo por um instante e permita que seu coração silencie diante da presença do Senhor. Muitas vezes, o dia começa antes de termos tempo para perceber o que estamos dizendo. As palavras saem como ecos do que ainda não foi resolvido no coração. Preocupações, pressões, lembranças. Mas este é o momento de parar, respirar e consagrar a fala ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nesta manhã nos colocamos diante de Ti com humildade e reverência. Queremos começar o dia reconhecendo que cada palavra que sai dos nossos lábios tem peso eterno. Queremos aprender a falar com sabedoria, a usar nossa língua como instrumento de vida e não de destruição. Pai, que o Espírito Santo visite agora cada mente e cada coração que se une a esta oração e traga luz onde há confusão, paz onde há culpa e discernimento onde há dúvida. Pedimos, Senhor, que guarde a nossa boca, que cada frase pronunciada hoje reflita a Tua graça, que não sejamos rápidos em responder, nem lentos para perdoar. Que a Tua presença molde nosso tom, nossas palavras e até mesmo o nosso silêncio. Que a Tua palavra seja o filtro das nossas conversas e o norte de todas as nossas decisões. No nome precioso de Jesus, oramos. Amém. A Epístola de Tiago, capítulo 3, traz uma das lições mais desafiadoras para quem deseja viver uma fé prática e madura. Ele nos alerta de que a língua é um pequeno membro, mas se gaba de grandes coisas. Vede como um grande bosque é incendiado por uma pequena fagulha. Tiago usa uma imagem simples, mas poderosa. Uma fagulha pode iniciar um incêndio incontrolável. E ele compara esse fogo às palavras, pequenas, aparentemente inofensivas, mas capazes de gerar destruição quando usadas fora da direção de Deus. Quantas vezes, no impulso de um momento, dissemos algo que feriu? Uma frase impensada pode marcar um relacionamento por anos. Uma crítica injusta pode quebrar a confiança. E uma promessa quebrada pode apagar a esperança de alguém. Por outro lado, uma palavra de encorajamento dita na hora certa pode reacender a fé e mudar o rumo de um coração abatido. Você pode estar se lembrando de algo assim. Talvez tenha falado sem pensar e se arrependido depois. Ou talvez tenha sido ferido por palavras que ainda ecoam na memória. A verdade é que todos nós, em algum momento, percebemos como a língua, esse pequeno instrumento, tem poder para construir ou destruir. Mas há uma boa notícia. Deus nos convida hoje a santificar nossa fala. Ele deseja restaurar não apenas o que dizemos, mas o que sentimos e pensamos antes de falar. Tiago nos ensina que a língua é como o leme de um grande navio, pequena, mas decisiva. O navio inteiro é movido pela direção daquele leme. Da mesma forma, a sua vida é conduzida pelas palavras que você profere. Se suas palavras forem de fé, o seu dia caminhará em fé. Se forem de amargura, o ambiente ao redor será pesado. Você pode estar pensando, mas como controlar o que falo se às vezes falo antes de pensar? É aqui que o Espírito Santo age. Ele não quer apenas que você se cale. Ele quer transformar o coração que produz as palavras. Jesus disse em Mateus, capítulo 12, versículo 34, a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, as palavras não nascem na boca, nascem dentro da alma. Por isso, a oração da manhã é o momento mais seguro para deixar Deus limpar a fonte antes que a água saia impura. Quando você se levanta e se dirige a Deus logo cedo, está dizendo, Senhor, toma o controle da minha mente, das minhas reações e da minha fala. É um gesto de entrega e sabedoria.
É declarar que o Espírito Santo será o intérprete da sua voz durante todo o dia. Muitas pessoas acreditam que falar é algo neutro, mas não é. A Bíblia afirma que a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Isso significa que cada palavra é uma semente espiritual. Algumas produzem frutos doces, outras amargos. Quando você abençoa alguém, está semeando vida. Quando murmura, está cultivando espinhos. Talvez você tenha crescido em ambientes onde as palavras eram duras e isso moldou o seu modo de se expressar. Talvez tenha aprendido a responder na mesma medida, a usar a língua como defesa. Mas hoje, o Espírito Santo te convida a um caminho mais elevado, o de quem fala com sabedoria e mansidão, como reflexo do próprio Cristo. Imagine um cenário simples, uma mãe ou um pai, que todos os dias abençoa os filhos antes de saírem de casa. Ou alguém que, ao chegar ao trabalho, decide começar o dia declarando: Senhor, guia-me em paz e que minhas palavras edifiquem quem cruzar meu caminho. Esses gestos simples são expressões do poder da fala rendida a Deus. Porque falar é criar, e o que você cria com as palavras se torna o ambiente onde vive. Por isso, não subestime o que diz nas pequenas coisas. As palavras que você usa no trânsito, na fila, com o cônjuge, com um colega ou mesmo com você mesmo, constroem uma atmosfera espiritual. E essa atmosfera pode ser favorável à presença de Deus ou abrir brechas para a ansiedade, a irritação e o medo. Hoje, o Senhor te chama a começar o dia de uma nova forma, revestindo a fala com oração. Antes de responder, ore. Antes de criticar, respire. Antes de reclamar, agradeça. A língua controlada pelo Espírito é como uma harpa afinada pela mão do próprio Deus. Cada nota produz paz, consolo e verdade. Pai querido, ajuda-nos a reconhecer o poder que há nas palavras. Queremos usar a língua não para ferir, mas para curar. Que, ao falarmos, o Espírito Santo nos inspire a dizer o que é bom, o que traz graça e edificação. Que as nossas palavras sejam como bálsamo sobre feridas emocionais. Se houver algo em nós que ainda precise ser tratado, trata, Senhor, porque não queremos apenas mudar o falar, queremos mudar o coração. Dá-nos sabedoria para falar menos e escutar mais. Ensina-nos o tempo certo de calar e o tempo certo de consolar. E que, ao longo deste dia, tudo o que dissermos seja perfume agradável diante de Ti. Em nome de Jesus, amém. Que esta manhã te encontre em paz. Que suas palavras sejam instrumentos de luz e que o seu falar traga consolo onde há dor e esperança, onde há desânimo. Hoje, decida começar o dia com a boca purificada e o coração rendido. Que o Espírito Santo coloque sobre você o dom de falar com graça e verdade. E que cada frase dita seja uma semente de vida plantada no terreno fértil da fé. Quando Tiago escreveu sobre o poder da língua, ele não estava tratando apenas de boas maneiras ou comportamento. Estava descrevendo uma batalha espiritual diária. Cada manhã, ao abrir os olhos, o cristão é chamado a escolher se usará as palavras como instrumentos de bênção ou como armas que ferem. Não é uma escolha simples, porque a língua, como diz o texto sagrado, é fogo, mundo de iniquidade. Mas também pode ser fonte de vida quando guiada pelo Espírito. Jesus disse em Mateus capítulo 12, versículo 34, a boca fala do que está cheio o coração. Essa é uma das verdades mais profundas das Escrituras. As palavras são espelhos do interior. Não há como separar.
Quando o coração está cheio de amargura, as palavras ferem. Quando está cheio de medo, as frases saem carregadas de incerteza. Mas quando o coração é habitado pela presença de Deus, a língua se torna instrumento de graça. Você pode estar se sentindo culpado por algo que disse recentemente. Talvez tenha respondido sem pensar, e aquela conversa ainda ecoa dentro de você. Deus quer te lembrar que a mudança do falar começa no interior. Não é apenas aprender a calar, é aprender a deixar o Espírito Santo tratar as raízes que alimentam o falar. O silêncio pode conter o erro, mas só a transformação interior cura a fonte. Ore pedindo a Deus: Senhor, purifica o meu coração, para que da minha boca só saiam palavras que te honrem. Quando a oração precede a fala, o Espírito Santo antecede o erro. Provérbios capítulo 18, versículo 21, afirma que a morte e a vida estão no poder da língua. Isso significa que cada palavra é uma semente espiritual. Algumas germinam rapidamente, outras ficam guardadas no solo do coração e florescem depois. Há pessoas que ainda sofrem por algo que ouviram há anos, um insulto, uma crítica, uma ironia, e talvez quem falou já nem se lembre. As palavras impensadas são como flechas lançadas ao vento. Uma vez soltas, não podem ser recolhidas. É por isso que Tiago exorta: se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito. A perfeição aqui não significa nunca errar, mas permitir que o Espírito Santo governe cada expressão, cada resposta. Antes de responder, respire. Antes de corrigir alguém, ore. A sabedoria não se revela na rapidez de falar, mas na capacidade de discernir o momento certo de dizer. Tiago declara no capítulo 3, versículo 6, a língua é fogo, mundo de iniquidade. Esse fogo pode aquecer ou destruir. No lar, uma palavra agressiva pode incendiar um ambiente inteiro. No trabalho, uma fofoca pode queimar reputações. Na igreja, uma crítica maldosa pode desanimar um coração que estava se reerguendo. Talvez você já tenha sentido o peso de estar num ambiente onde as palavras ferem mais que o silêncio. Mas o mesmo Deus que dá o fogo, dá também o dom do controle. O Espírito Santo é especialista em apagar incêndios espirituais e ensinar o coração a falar com mansidão. Ele não apenas muda a forma, mas cura a intenção. Tiago diz que de uma mesma boca não pode proceder bênção e maldição. É impossível adorar a Deus no domingo e amaldiçoar o próximo na segunda. É como uma fonte que tenta jorrar água doce e salgada ao mesmo tempo. A natureza espiritual não permite. Mas o texto não vem como condenação, e sim como convite. Deus quer purificar a fonte. Quando você percebe que suas palavras estão carregadas de crítica, ironia ou impaciência, não se condene. Reconheça, confesse e peça cura. O Senhor não exige perfeição, mas sinceridade. E todo coração sincero é fonte que Ele limpa até que a água da graça volte a fluir. Em Marcos capítulo 11, versículo 23, Jesus ensina que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, assim será feito. Note que ele não diz pensar, mas dizer. A fé precisa ser falada. As palavras liberadas em fé têm poder criativo, porque se alinham com a vontade de Deus. Quando você ora e declara, Senhor, eu creio que o teu propósito está acima das circunstâncias, o céu responde à confissão. Quantas vezes acordamos já murmurando, vai ser mais um dia difícil, nada dá certo para mim. Essas frases moldam o ambiente espiritual. Mas quando a boca se enche de fé, hoje o Senhor é minha força, nada me faltará, Deus vai comigo, o dia se alinha à verdade eterna. Você pode mudar o clima da sua alma com uma simples declaração de fé.
Jesus nunca desperdiçou uma palavra. Quando disse, Lázaro, vem para fora, ele não apenas comunicou, ele criou vida. Quando disse, seja limpo, o leproso foi curado. Quando afirmou, está consumado, selou a redenção eterna. O poder de Cristo está nas palavras, porque suas palavras vinham do coração em plena sintonia com o Pai. E hoje, Ele deseja que seus filhos falem sob a mesma direção. Você não pode ressuscitar mortos, mas pode ressuscitar a fé de alguém. Não pode apagar todas as dores, mas pode aliviar uma alma com uma frase inspirada por Deus. Há um ministério escondido em cada fala, e Deus quer ativar esse dom em você. Tiago, capítulo 3, versículo 17, afirma que a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável e cheia de misericórdia. Isso significa que quem fala com sabedoria não busca vencer discussões, mas promover paz. A sabedoria não grita, constrói, não acusa, orienta, não fere, instrui. Antes de dizer algo, pergunte, isso é puro? Isso traz paz? Isso edifica? Isso revela misericórdia? Se a resposta for não, talvez o silêncio seja a melhor escolha. A sabedoria do alto é como um filtro espiritual que transforma impulsos em orações e opiniões em conselhos cheios de graça. Em Efésios capítulo 4, versículo 29, o apóstolo Paulo nos ensina: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para a edificação. As palavras de intercessão têm o poder de mudar ambientes. Quando você ora por alguém, está falando ao céu, mas afetando a terra. Quando você diz, Senhor, abençoa aquele que me feriu, o coração do ofensor é tocado e o seu é libertado. Deus nos convida a transformar a fala em ministério. Ao invés de comentar, interceda. Ao invés de reclamar, proclame a promessa. Ao invés de discutir, declare a paz. As palavras são ferramentas e o Espírito Santo quer te ensinar a usá-las para restaurar e não destruir. O salmista declara em Salmo capítulo 19, versículo 14, sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante ti, Senhor. Isso mostra que o tom do seu dia é definido pela primeira confissão do coração. Acordar e murmurar abre portas para o desânimo, mas acordar e louvar abre portas para a presença de Deus. Você pode transformar sua rotina apenas mudando a forma de falar. Quando o despertador tocar, em vez de dizer mais um dia cansativo, diga, Senhor, obrigado por mais uma oportunidade de viver tua vontade. Essas pequenas confissões abrem espaço para grandes manifestações. A atmosfera do céu se move em resposta à fé falada. Senhor, reconhecemos que muitas vezes usamos mal as palavras. Falamos quando deveríamos ouvir, reagimos quando deveríamos orar. Mas hoje, diante de ti, pedimos, coloca um anjo à porta dos nossos lábios. Que cada palavra seja guiada pela tua sabedoria. Purifica os nossos lábios, Senhor, e enche o coração de amor, para que o que sair da boca seja reflexo do teu Espírito. Ensina-nos a usar a língua como ferramenta de reconciliação e não de separação. Que a nossa voz seja instrumento de cura e consolo, e que onde houver confusão, nossas palavras tragam paz. Dá-nos domínio sobre o que dizemos, discernimento sobre o que calamos e coragem para declarar o que é verdadeiro. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, ao chegarmos ao final desta meditação, é tempo de refletir sobre como o dom da fala pode ser instrumento de vida, cura e sabedoria nas mãos de quem se deixa guiar pelo Espírito Santo.
A palavra de Deus nos ensina, em Colossenses capítulo 4, versículo 6, que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Esta é uma convocação à maturidade espiritual, um convite para transformar o modo como falamos e o impacto que geramos nas pessoas ao nosso redor. Você pode estar se lembrando de alguma conversa recente que trouxe dor, arrependimento ou distância. Talvez tenha dito algo no impulso, sem perceber que palavras são como sementes. Uma vez lançadas, brotam e produzem frutos, bons ou ruins. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, nos chama hoje a semear vida. A verdade é que, quando o Espírito Santo governa a língua, até mesmo os ambientes mais tensos são restaurados pela paz. Há um poder invisível nas palavras que pronunciamos. Elas podem apagar o fogo do desânimo ou acendê-lo. Podem curar um coração abatido ou feri-lo ainda mais. Provérbios nos lembra que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quantas situações poderiam ser diferentes se antes de responder tivéssemos respirado fundo e deixado Deus dirigir a fala? O cristão sábio entende que dominar a língua é, na verdade, dominar o coração, porque a boca apenas revela o que está cheio dentro da alma. Você pode estar se sentindo culpado por palavras mal colocadas ou por promessas não cumpridas. Saiba que o Senhor é especialista em restaurar aquilo que foi quebrado. Ele pode transformar a linguagem dura em voz mansa e a fala ferida em canal de graça. Jesus, em seu ministério, nunca usou palavras vazias. Cada frase que saía de seus lábios carregava propósito e compaixão. Quando ele dizia, levanta-te e anda, ou seja feita a tua vontade, o poder de Deus se manifestava. Da mesma forma, quando usamos palavras de fé, esperança e encorajamento, estamos liberando a presença do próprio Cristo através da nossa voz. O apóstolo Tiago compara a língua a um leme que dirige um grande navio. E você já pensou como um simples ajuste no leme muda toda a direção de uma embarcação? Assim também, quando decidimos mudar a maneira de falar, evitando murmurações, fofocas e críticas, estamos mudando o rumo da nossa vida espiritual. A língua controlada pelo Espírito é sinal de maturidade cristã. Ela não apenas evita o mal, mas também promove o bem. No ambiente familiar, as palavras podem construir pontes ou erguer muros. Um lar pode florescer ou secar, dependendo do tom de voz usado nas pequenas conversas do dia. Um pai que abençoa os filhos pela manhã, planta segurança e identidade neles. Uma mãe que ora em voz alta ensina fé aos que a escutam. Um casal que se perdoa verbalmente antes de dormir faz do diálogo o solo fértil da reconciliação. É por isso que a oração da manhã tem tanto valor. Ela ajusta a fala antes que o dia comece, para que toda palavra seja guiada pela sabedoria divina. Talvez hoje você precise pedir a Deus o dom do silêncio. Sim, porque há momentos em que calar é mais poderoso do que responder. Jesus, diante de acusações injustas, silenciou. E aquele silêncio gritou mais alto do que qualquer palavra poderia dizer. Há dias em que o Espírito Santo nos convida a falar menos e ouvir mais. Quando o cristão se cala por amor, não é covardia, é obediência. Mas há também o tempo de falar com autoridade espiritual. Quando oramos, quando declaramos promessas, quando intercedemos por alguém que sofre, cada palavra pronunciada em fé é uma semente que o céu reconhece. A palavra de Deus nos diz em Marcos capítulo 11, versículo 23, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar,
e não duvidar no coração, isso se fará. As palavras ditas em fé ativam os céus. Por isso, a oração não é apenas uma conversa, é um ato de poder. Você pode estar pensando, mas eu já falei demais sem pensar, já errei com minha boca. E o Senhor responde ao seu coração: eu posso purificar os teus lábios, como fiz com o profeta Isaías. O mesmo Deus que tocou os lábios do profeta com uma brasa viva, continua hoje limpando e restaurando corações e palavras. Não importa quanto tempo a mentira, o ressentimento ou o orgulho dominaram sua fala. Deus pode mudar isso hoje. Vamos orar juntos, meus queridos irmãos. Feche os olhos e apresente diante do Senhor tudo aquilo que saiu dos seus lábios e trouxe feridas. Sejam palavras ditas a outros ou a si mesmo. Senhor, nosso Deus e Pai, nesta manhã queremos colocar diante de Ti a nossa boca e o nosso coração. Purifica-nos, Senhor. Tira de nós toda palavra precipitada, toda conversa sem graça, todo murmúrio que tenha ofendido a Tua presença. Ensina-nos a usar os lábios como instrumentos de paz, para consolar os que sofrem, encorajar os cansados e proclamar a Tua verdade. Que as palavras da nossa boca e as meditações do nosso coração sejam agradáveis diante de Ti, ó Senhor, nossa rocha e nosso Redentor. Dá-nos sabedoria para falar com amor, discernimento para calar com prudência e coragem para declarar com fé. Que o nosso dia seja guiado pela Tua voz e que cada frase dita por nós carregue a Tua presença e o Teu poder. Em nome de Jesus, amém. E que ao encerrar esta oração, você sinta o peso do Espírito Santo tocando seus lábios e renovando o seu interior. Que cada palavra dita hoje seja canal de bênção, que a paz de Cristo governe seus pensamentos e que o amor de Deus transborde na forma como você fala, escuta e responde. Desejo a você um dia abençoado na presença de Deus. Que Ele guie suas palavras, proteja seu coração e faça da sua voz um testemunho vivo da sua graça. Se esta mensagem falou ao seu coração, siga nosso canal, curta e compartilhe para que mais vidas sejam alcançadas por esta palavra.